Meninas, meninos, olá! Recentemente um aluno entrou em contato comigo perguntando sobre uma dúvida que é bastante interessante, que é bastante recorrente entre os alunos e tem alguma incidência nos exames vestibulares. A diferença entre alguns fenômenos extremos que acontecem na atmosfera, alguns fenômenos de grande intensidade e que suscitam desastres. Estes fenômenos são os furacões, os tornados, os ciclones extratropicais. Então, quais são as características, como a gente pode diferenciar esses fenômenos e ainda mais como esses fenômenos se desdobram no entendimento da sociologia dos desastres. Vamos tentar entender isso agora bem rapidamente, de maneira bem sucinta. Vejamos. Começando com o ciclone tropical, né? Os nomes mais comuns para o ciclone tropical são furacões e tufões. O fenômeno é o mesmo, tudo bem? Agora, se ele ocorre na região do Atlântico Norte, se ele ocorre, por exemplo, no Mar das Antilhas, na região caribenha, se ele afeta os países da América Central, os Estados Unidos, né, o México, então nós chamamos de furacão. O mesmo fenômeno, se ele assolar as Filipinas, o Vietnã, se ele ocorrer no Mar da China Meridional, nós chamamos de tufão e o nome genérico seria ciclone tropical. Condições para que um furacão, um tufão se forme, venha a atuar. Grandes áreas oceânicas de baixa pressão. Grandes áreas oceânicas porque demanda, além da temperatura superficial na atmosfera elevada, na baixa atmosfera elevada, temperaturas superficiais oceânicas altas, águas quentes, acima de 26 graus. Então nós encontramos uma extensa região atmosférica da baixa troposfera quente, que tem o ar quente menos denso subindo e formando, portanto, áreas de baixa pressão atmosférica. Mas esse movimento ascensional do ar quente está ocorrendo numa área oceânica de águas superaquecidas. Então o ar quente está subindo e carregando com ele a umidade evaporada do oceano. Esta umidade vai se condensar na atmosfera. A sua condensação transfere o calor para a atmosfera, aquecendo ainda mais a atmosfera, que vai ter um movimento ascensional ainda maior, puxando mais água e umidade e vapor do oceano, retroalimentando o fenômeno que vai criar um diferencial de pressão cada vez maior entre esta região e as regiões circunvizinhas, atraindo ar das regiões circunvizinhas para esta extensa região de baixa pressão, formando, portanto, o furacão com o seu movimento típico de redemoinho. Vejamos. Características do furacão: atuação em grandes áreas com ventos de grande velocidade. Aqui nós temos uma foto de satélite que mostra, veja, toda a ilha de Cuba, tá certo? E o furacão está cobrindo toda essa extensão. Então vejam vocês, você não consegue ver aquele movimento de rodopio do furacão na sua direção desde a superfície terrestre. O furacão só pode ser visto na sua totalidade, por exemplo, em fotos de satélite, tendo em vista a extensão do furacão, que pode varrer centenas de quilômetros, pode chegar a mais de 1000 quilômetros de extensão, tudo bem? Furacão, tufão, tanto faz. Qual a intensidade desses ventos? Uma escala bastante usual para a medida é a escala Saffir-Simpson. Então, acima de 119 km por hora é um furacão nível 1. E temos o furacão nível 5, o mais intenso, acima de 252 km por hora. Tudo bem? E o tornado? Tornado ou tromba d'água, já vamos ver a diferença. Passagem de frente fria. Então o tornado é o resultado do encontro de massas de ar opostas. Uma massa de ar quente, úmida e, portanto, de baixa pressão dada a alta temperatura. Uma massa de ar fria, seca, com ar mais frio, com alta pressão atmosférica. Vejam aqui nós temos um mapa que mostra a cobertura de nuvens que evidencia a frente fria em deslocamento. Aqui nós temos o esquema superficial, né? A figura esquemática superficial. O ar frio mais denso em deslocamento, né, e empurrando o ar quente de menor pressão atmosférica e nesta área
formando a cobertura de nuvens. Inclusive, normalmente, a partir de nuvens densas de tempestades, como essas nuvens cumulonimbus, é que se forma o tornado, desce, portanto, o cone, né, de vento a partir da nuvem, caracterizando aquela área central do cone de baixa pressão, atraindo o ar da superfície em direção à atmosfera, em direção à nuvem cumulonimbus. Aqui nós encontramos duas fotos interessantes. Aqui o tornado que eu falei para vocês. E vejam, é bastante legal essa foto porque ela mostra a ocorrência de precipitação, aparentemente bastante intensa, e o cone do tornado tocando o solo a partir de uma nuvem densa, uma nuvem bastante escura, cúmulos ou cumulonimbus, né, nesta região. Agora, e se este mesmo fenômeno ocorrer em área oceânica? Estão vendo os naviozinhos? Então, nesse caso, nós não denominamos tornado, nós denominamos tromba d'água. Tornado continental, tromba d'água oceânica, formado pelo encontro de massas de ar opostas, tudo bem? O tornado é medido na sua intensidade pela escala Fujita. E vejam, a escala Fujita começa de 0, ventos acima de 65 km por hora. E bem mais do que o furacão nível 5, nós encontramos o tornado F5, que pode superar os 500 km por hora de velocidade do vento. Áreas de ocorrência. Então, tem algumas áreas no mundo onde esses tornados passam com uma frequência maior, esses tornados assumem uma intensidade mais elevada. A principal área de corredor de tornados do mundo fica nesta posição dos Estados Unidos. E é bem simples de entender. Aqui ao norte nós encontramos o Canadá, onde nós temos normalmente ar mais frio, ar de maior densidade, maior pressão atmosférica. Aqui ao sul, o Golfo do México, temperaturas mais elevadas, menor pressão atmosférica e uma facilidade para o trânsito dessas massas de ar nessas regiões centrais dos Estados Unidos pela configuração do relevo, porque são áreas de planícies limitadas a oeste pelas montanhas rochosas, limitadas a leste pelos Apalaches. Então é um literal corredor para a passagem dessas massas opostas, facilitando a formação dos tornados. E na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, uma das principais áreas do mundo de ocorrência de tornados, envolvendo aqui essas partes meridionais do Brasil e outros países, uma parte da Argentina e aqui o Uruguai, também com a mesma facilidade de passagem de frentes frias em áreas relativamente quentes da América do Sul, que suscita a formação de tornados. Vistos então os tornados, vistos então os ciclones tropicais, faltam os ciclones extratropicais, que têm formação também com grandes áreas de baixa pressão, mas normalmente associados à passagem de uma frente fria. Está aqui a área de baixa pressão no nosso esquema e associado a uma frente fria. Na região da frente fria nós temos maior pressão atmosférica. Junto à área de baixa pressão, nós vamos ter então o deslocamento de ar da área de alta para a área de baixa pressão, que também assume esse movimento de rodopio no dito ciclone extratropical. Tudo bem? Força de Coriolis. Então, o movimento do furacão, do tornado, da tromba d'água, né, do tufão, né, de todos esses fenômenos, ele tem uma movimentação típica e oposta entre os dois hemisférios, dada essa força chamada de Coriolis, uma força relacionada ao movimento de rotação da Terra e à esfericidade da Terra, mais facilmente visível no ar que se desloca latitudinalmente e, portanto, por exemplo, a partir da linha do Equador em direção norte, a partir da linha do Equador em direção sul, portanto, uma variação norte-sul, uma variação latitudinal. Essa força de Coriolis cria um movimento típico destes tornados, desses furacões, desses tufões, no hemisfério norte no sentido anti-horário, no hemisfério sul no sentido horário, tá legal? Isto, entretanto, atenção, para as áreas de baixa pressão, tudo bem? Se nós pensarmos em áreas de alta pressão, o movimento seria oposto. Seria horário para o hemisfério norte, seria anti-horário para o hemisfério sul. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Aqui nós temos uma foto novamente de furacão no hemisfério norte, tá certo? E vejam o sentido anti-horário de deslocamento, tá certo? E aqui nós temos uma foto do fenômeno Catarina.
houve o forte furacão Katrina nos Estados Unidos e no mesmo ano houve esse fenômeno Catarina aqui no Brasil, e vejam o sentido horário de deslocamento no hemisfério sul para baixas pressões para os dois fenômenos, tudo bem? Então no hemisfério sul sentido horário para as baixas pressões, no hemisfério norte sentido anti-horário para as baixas pressões. Vamos fazer um comparativo agora com todos esses slides. Dá para a gente fazer uma comparação entre furacões, tufões de um lado, tornados, trombas d'água de outro lado. Duração. Para furacões e tufões, alguns dias. Tá? Então o furacão vai sendo alimentado naquela extensa área de baixa pressão com águas oceânicas superaquecidas. Ganha força, evolui para furacão 1, 2, 3, 4, nível 5 de furacão, tá certo? E depois ele avança, se desloca, podendo entrar em áreas continentais, como por exemplo no sul dos Estados Unidos. Como o furacão é alimentado por águas oceânicas superaquecidas, quando ele entra no continente, ele vai lentamente perdendo força até se transformar em uma mera tempestade, tá certo? Agora, todo este ciclo pode durar 4, 5, 6 dias, uma semana. Já o tornado não. O tornado dura algumas dezenas de minutos, meia hora, 40 minutos no máximo, tornados de maior intensidade, tá certo? Diâmetro. O furacão, como nós vimos nas imagens de satélite, o furacão tem centenas de quilômetros, às vezes mais de 1000 quilômetros de extensão. Já os tornados não, os tornados são menores, dezenas a centenas de metros. Alguns tornados já foram registrados com mais de 1 quilômetro de diâmetro, mas é um fenômeno bastante raro. Velocidade dos ventos, como nós vimos nas duas escalas, no furacão pode ser acima de 250 km por hora, no tornado pode chegar a muito mais, acima de 500 km por hora. Mas qual vai ser o desastre, a destruição que esses dois fenômenos patrocinam? Apesar do tornado de maior intensidade ter ventos bem mais fortes do que o furacão, do que o tufão, mas ele tem uma ocorrência mais localizada, ele tem uma duração, uma durabilidade menor. Então, a destruição provocada pelo furacão, pelo tufão, é ampla, é numa extensa região, enquanto o tornado tem uma destruição mais localizada, mais pontual. Se nós estamos falando de destruição, então vamos conversar rapidamente sobre a questão dos desastres, a sociologia dos desastres que estão relacionados a estes fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Então, de um lado eu vou colocar aqui aspectos naturais, mas, atenção, os desastres só podem ser adequadamente entendidos na sua interação com a sociedade. Vamos entender isto. Primeiro, os aspectos naturais. Então, eu preciso pensar nos desastres quanto à sua intensidade. Então, trata-se de qual fenômeno? Vamos imaginar, é um tornado nível 5? Né? É um furacão nível 1? Né? É uma precipitação intensa que vai causar inundações, que vai causar enchentes, alagamentos? É um terremoto? E de qual intensidade na escala Richter, tá certo? Então eu preciso pensar na intensidade do fenômeno natural, que pode ser um furacão, pode ser um tornado, pode ser precipitação intensa, pode ser um deslizamento de terra, pode ser um terremoto e assim sucessivamente. Frequência do fenômeno, inclusive apontando para sua sazonalidade ou não. Então nós temos um período de ocorrência de tornados nos Estados Unidos, aqui na América do Sul. Todo ano nós temos o período de mais intensa passagem de frentes frias, quando esses tornados vão ocorrer mais intensamente. Então nós temos uma determinada frequência, uma sazonalidade destes fenômenos. Se nós pensarmos, por exemplo, em precipitação, inundações, alagamentos, enchentes, também. Qual é o período de maior pluviosidade? Como aqui no Brasil, o verão chuvoso na maior parte do território, tá legal? Então, qual é a frequência do fenômeno? Qual é a abrangência? Como nós acabamos de ver para os furacões e tornados. O tornado é mais localizado, o furacão é numa extensão muito maior. Duração do fenômeno. O furacão dura
uma semana potencialmente ou mais. O tornado é mais localizado. Um terremoto acontece durante alguns segundos, alguns minutos, mas causa uma destruição significativa devido à sua, quem sabe, elevada intensidade em um nível mais alto na escala Richter. Então nós temos que pensar nos aspectos naturais ligados a esses desastres naturais em intensidade, em frequência, em área de abrangência, em duração do fenômeno. Mas, como eu disse, nós só vamos entender o desastre na sua interação com a sociedade. Porque a sociedade é marcada por contradições, por desigualdades, que se manifestam também no fenômeno do desastre. Vejamos. Então nós precisamos pensar no que está acontecendo antes do evento. Obras de contenção e mitigação destes desastres. Resistência das edificações. Então vamos imaginar um terremoto com mesma intensidade na escala Richter ocorrendo em um país pobre como o Haiti e em uma região do Japão onde terremotos acontecem com uma frequência razoável. Nós temos sociedades diferentes. As edificações no Japão estão preparadas para esses fenômenos terremotos de maior intensidade. No Haiti, eles não têm o mesmo preparo. Vamos pensar em chuvas, regiões, cidades americanas que têm, por exemplo, obras de contenção das águas superficiais, jardins de chuva, canais de escoamento da água, que não ocorrem em cidades brasileiras, causando graves problemas para o trânsito, para as moradias, para as vidas das pessoas. Tudo bem? Mas nós precisamos pensar no que está acontecendo durante o evento. Então, qual é a capacidade de alerta em relação a estes desastres? E mais, como o resgate pode atuar, como a defesa civil pode atuar durante estes fenômenos? E agora, finalmente, passado o fenômeno, nós temos, após o evento, a capacidade da rede hospitalar de acolher feridos, de acolher doentes, e investimentos de reconstrução. Tudo isto ocorre diferentemente em diferentes sociedades, fazendo com que a gente só entenda o desastre a partir dessa interação do fenômeno natural com o que ocorre na sociedade, tudo bem? E ainda tem uma última coisa, um último aspecto relacionado à sociedade. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, durante o evento, a capacidade de alerta, né? Então, alertar as populações de que o evento está por ser iniciado ou já se iniciou. Então, tudo isto envolve a previsibilidade do fenômeno. E aí que vem um problema. Dá para prever facilmente um terremoto? Não dá. Então, novamente, vem no diferencial de qual é o aspecto natural que está motivando o desastre, tá legal? Um terremoto é de difícil previsibilidade, tá certo? Agora, e chuvas mais intensas? Sim. Inundações? Sim, isso dá para ser previsto mais facilmente. Insisto, em qualquer sociedade? Não. Porque mesmo a previsibilidade do fenômeno para nós designarmos a intensidade, a frequência, a abrangência, a duração e criarmos as condições, principalmente anteriores, para a prevenção do desastre, mas posteriores também, para nós cuidarmos dos danos materiais e das vítimas do desastre, tudo isso envolve a organização social no que diz respeito a recursos científicos e tecnológicos para a previsibilidade do fenômeno. Daí nós termos o desastre entendido apenas na interação do fenômeno natural com a sociedade. Tudo bem? Era esse breve vídeo que eu queria passar para vocês hoje, no que diz respeito então a esses fenômenos climáticos extremos, né? Tufões, furacões, tornados, trombas d'água, ciclones extratropicais e esta ideia rápida acerca da sociologia dos desastres. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, algum problema sobre esse tema, já sabe, é só me acionar nas redes sociais. Abraço para todo mundo, boa sorte!